Olá, sejam todos bem-vindos no podcast da Flávia Baroni. Estamos aqui para apresentar para vocês um conteúdo maravilhoso, super antenado no que as pessoas querem saber. Principalmente vamos falar em dinheiro. Mas já eu apresento para vocês a nossa convidada ilustríssima, mas para tudo isso acontecer, eu venho aqui agradecer de coração os nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto, que é um projeto maravilhoso. E olha, os patrocinadores de peso, que são pessoas que eu tenho orgulho de dizer que acreditam nesse projeto, porque são do padrão do projeto que está acontecendo. Vamos falar, olha aqui, patrocina o nosso podcast, a Brinca em Casa, que trabalha com locação de brinquedo de festas e também de brinquedo do dia a dia para as crianças, gente. Sim, e ela faz uma festa do pijama maravilhosa. A Brinca em Casa ela é diferenciada, por quê? Não é brinquedo de festa de eventos, não. Aqueles brinquedos que as mães compram e logo as crianças enjoam, não tem mais esse negócio de ficar jogado para o meio da casa. Ela vai, deixa lá por uma semana. Quando a criança já enjoou, ela retira e passa para outro. É um projeto muito legal que está dando mega certo e ela está aí, ó, cada vez mais crescendo, cada vez mais evoluindo. E a Fabiana, já agradeço de coração por estar aqui com a gente nesse projeto. Também a Selva Zeladoria, que ela tem base lá em São José dos Campos, em Taubaté e Caraguá. Sim, gente, olha só o tamanho dessa empresa. Hoje, lá em Taubaté, ela funciona na Avenida Desembarcador. Sim, eles fazem portaria remota e presencial, monitoramento 24 horas, zeladoria patrimonial, limpezas e eventos. Gente, olha, a Selva é uma empresa espetacular, séria. E olha, a cada dia ela está na presença de toda a população do Vale do Paraíba. E também, olha só, até em Caraguá ela já está. Então, cada vez mais a Selva está aí para proporcionar segurança para toda a população. Também a Nice Lopes, especialista em cortinas sob medida, tapetes, persiana, toldos e até papel de parede. A Nice, ela personaliza cortinas. Gente, essa mulher, ela começou e qualquer serviço dela era impecável. Hoje, ela domina essa área. Pensou em cortina, pensa em Nice Lopes. Gente, ela faz aquelas cortinas de chalé, de Campos do Jordão, de Santo Antônio do Pinhal. Ela arrasa. Pode entrar aqui no @, dela, que, olha, vocês vão se surpreender com o trabalho da Nice. E muito obrigado, Nice, por estar aqui. E o Augusto das Camisas de Time. Sim, o Augusto é lá na rua Juca Esteves, número 63, no centro de Taubaté. O Augusto, ele domina essa parte de futebol. É o pioneiro da cidade, que mais vende camisa. E você, mamãe, que está assistindo esse podcast, o papai já conhece e sabe. Pensou em camisetas de time? Pode ir no Augusto da Camisa. Ele vai estar lá com a equipe dele para te atender. Mas vamos ao nosso conteúdo maravilhoso. Já vamos apresentando a nossa convidada ilustre, Sara Marcondes. Sim, a Sara é psicóloga, especialista em finanças, gente, no financeiro, no dinheiro. Ela se especializou durante um tempo muito... É bacharel até. Eu vou deixar ela falar, porque tudo que eu falar é pouco para essa mulher. Tá aqui, Sara Marcondes. Fala de você, minha querida. Obrigada pelo convite, Imagina. Flávia. Vamos falar de dinheiro, né? Adoro, nós adoramos, todos adorai-vos. Vamos falar de dinheiro. Bom, eu sou psicoterapeuta de família e de casal, tenho formação em psicologia, sou bacharel em psicologia, tenho mestrado pela USP. Também tem outras especializações aqui que se eu ficar falando, a gente vai perder, né, o tempo que a gente tem para falar do que realmente importa. Mas estou estudando dinheiro desde 2017, afinco, né, indo a fundo mesmo do entendimento do que é o dinheiro na nossa vida.
Ô, Sara, antes de mais nada, de todas as perguntas que a gente já funilou, porque é direto naquilo que toda a população quer saber, que todo mundo está com preocupação por causa do dinheiro, nesses tempos de agora, eu quero que você dê o seu arroba, porque as pessoas têm que entrar para ver o seu trabalho, entendeu? Porque lá no seu Instagram está todo o seu trabalho, tudo que você faz e todo o conteúdo a mais do que eles vão ver aqui. Então, qual que é o seu arroba? @psicoressignificar. Isso. @psicoressignificar. Até gaguejei, olha. Então, eu querer puxar todo mundo para direcionar para o trabalho. Hoje em dia, as pessoas querem conhecer alguém, hoje vão te conhecer aqui especificamente nos assuntos. Porém, lá vai ter um conteúdo maior, se quiser entrar em contato. Eu sei que a sua fila de espera não tem mais. Né, amiga? Por enquanto, ela está organizando, porque, graças a Deus, está bem ocupada. A cada dia mais, esse assunto está todo mundo interessado. Mas vai chegar a vez de todo mundo para estar lá e conhecer a Sara cara a cara, né, Sara? Ô, Sara, vamos lá. Olha, antes de falarmos sobre o comportamento financeiro, eu quero voltar um pouco no tempo. O que te levou a escolher trabalhar com psicologia financeira? Foi uma decisão que nasceu lá na clínica, na sala de aula, ou própria experiência com dinheiro? O que te fez o despertar e virar a chave sobre isso? Bom, a minha história com o dinheiro, né, quando o dinheiro fez diferença na minha vida, foi quando eu fui para a faculdade. E eu fiz 2 anos de faculdade e precisei parar porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, o que aconteceu? Eu passei a estudar para concurso público, para ter dinheiro para pagar a faculdade. Na época que eu ingressei no curso de psicologia, só existia psicologia integral. Então, não tinha como trabalhar. Aí eu prestei concurso, estudei, prestei vários concursos e comecei a ser chamada para os concursos que eu havia prestado. Decidi ingressar na carreira pública, fiquei por 10 anos. Voltei para a faculdade nesses 10 anos. Eu voltei para a faculdade, porque aí já tinha o curso noturno. Fiz uma pós, fiz outra pós. E um dia eu cheguei no estacionamento de onde eu trabalhava, que era um órgão público, e eu não conseguia descer do carro. A sensação era de não pertencer mais àquele lugar. Por quê? O propósito daquele trabalho, daquele emprego, já havia sido cumprido. Eu prestei o concurso para pagar a faculdade. Eu já tinha pago a faculdade, eu tinha pago 2 pós e ainda continuava lá. E aí eu cheguei em casa e falei para o meu marido, porque eu tinha passado mal mesmo. Daí falei para o meu marido, ele falou assim, por que você não exonera? Eu falei, é mesmo, por que eu não exonero? A partir dessa data, dessa conversa que a gente teve, foi mais 1 ano ainda, eu me preparando para fazer essa transição de carreira e depender exclusivamente da psicologia. Então, eu me preparei psicologicamente, financeiramente, organizei a minha agenda, fui fazendo estratégias de marketing. E o melhor marketing é o boca a boca, sim. Quem passa pelo consultório e fala para outro. Né? E assim foi, fui criando uma clientela. Eu comecei numa sala, Flávia, eu sublocava horários em uma sala. De uma amiga minha queridíssima. Depois, nesse mesmo lugar, na rua Dr. Souza Alves, eu loquei uma sala. E eu ficava em período integral na sala. E aquele lugar estava ficando pequeno para mim. Aí eu fui para a rua Engenheiro Urbano, onde você me conheceu. Eu aluguei o lugar, né? E eu sublocava a sala para outros profissionais. Quanto tempo você ficou naquele espaço lá? 5 anos. 5 anos. Que eu fiquei na rua Engenheiro Urbano. Depois de lá, eu já não estava me sentindo mais pertencente também ao lugar e fui para o espaço a qual eu trabalho hoje. Mas começou assim, eu comecei de uma forma muito pequena. Posso falar onde consciente, pode falar. No Espaço Schneider, né? No Espaço Schneider. Eu preciso te falar uma coisa que você vai lembrar. Olha eu saindo do roteiro, como sempre. Quando eu te conheci, a gente teve algumas sessões ali, né? Eu lembro que você falou assim, vou mudar. Quando eu me conectei com você, quando eu te liguei, você falou, já mudei. E quando eu cheguei lá, você lembra do que eu falei? Eu só gosto dessas.
Você lembra disso? A mudança daquele lugar aconteceu assim, eu comentei com uma pessoa, ela disse que o irmão dela tinha um imóvel lá, isso foi numa quinta-feira, na sexta ele me entregou a chave e no domingo eu mudei. Então, é sobre isso. Iniciativa. Exatamente. Você falou que ia mudar, daqui a pouco não deu tempo nem de eu me preparar e você já estava lá. Já estava E eu adoro sobre isso. O destravar das pessoas é sobre isso. Essa conversa que eu quero ter no podcast é passar isso para as pessoas. Gente, não só pensa, faça acontecer. Que depois, primeiro, você põe o pé, Deus dá o chão e tá lá. Que espaço maravilhoso. E foi assim, né, na minha transição de carreira. Porque eu saí do serviço público. Lindo. Eu tinha um cargo de diretoria nesse serviço público. Então, o salário era muito bom, eu tinha estabilidade, eu tinha convênio médico. Então, tudo me segurava naquele lugar. Mas se a gente fica pensando só na segurança, a gente não voa. E ave no ninho... Que diferença que faz no céu? A gente precisa voar, né? Perfeito. Às vezes o passarinho que fica contando com o galho não sai do lugar, né? Vamos lá. Não existe estabilidade, né? Não existe estabilidade. A gente tem a resiliência e tem que dar um jeito para melhorar. E é o que você faz, o que você fez e que você vai viver fazendo, que eu tenho certeza disso. A gente vai fazendo história. Lindo. Quando falamos sobre dinheiro, estamos falando sobre emoção antes de falar sobre números? Flávia, qualquer decisão que a gente vai tomar na vida, quem chega primeiro é a emoção. É o nosso cérebro reptiliano respondendo. Entendi. Para fazer você o quê? Ou ir para a fuga ou para a luta. O nosso cérebro reptiliano, né, fica na parte frontal da nossa cabeça, ele te coloca na ação. Então, se a gente não prestar atenção e não tomar cuidado, a emoção, ela torna a razão como uma refém dela. Então, imagina se você só comer porque você está empolgada, só for passear porque você está empolgada. Se a sua vida for baseada em emoção, onde vai ficar a razão? A gente vai lotar o guarda-roupa de blusinhas. Porque se a gente está feliz, a gente quer uma roupa nova. Se a gente está triste, a gente quer uma roupa nova. Se a gente tem um evento, a gente quer uma roupa nova. Verdade. É ou não é? Ou simplesmente porque a gente quer vestir uma roupa nova. Né? Então, o cuidado com a emoção, entender que emoção que é na raiva, gente, por incrível que pareça, a raiva na tomada de decisão financeira é a que faz você ser mais cautelosa. Na alegria, você não pensa nas consequências. Na alegria, você faz na euforia. Você vai tomando decisão na euforia. A raiva, ela te coloca numa condição mais cautelosa. Você vai analisar por quê. Você está num nível de estresse elevado. Então, quando a gente aprende a cuidar, a tomar conta das emoções, a decifrar as nossas emoções. Eu vou comprar isso porque eu estou feliz? Né? Ou eu vou entrar na internet, porque hoje está muito acessível, né? A compra está muito acessível, está na palma da mão. Então eu estou triste, eu vou entrar num site e vou fazer uma baita de uma compra. E aí a fatura do cartão chega, a tristeza chega junto, né? O desespero. Quem não tem desespero? Peraí, que até eu chegar o cartão. Olha, meu bem, qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que o dinheiro não era só um cálculo? Era também afeto, crença, memória, identidade? Quando eu comecei a estudar o dinheiro, a estudar os perfis financeiros. O que é o perfil financeiro? É a forma como você age com o dinheiro. Então, tem 4 perfis básicos: segurança, liberdade, amor e poder. Então, quando você percebe, por exemplo, que uma pessoa tem o significado do dinheiro no amor, ela quer te comprar por meio de presentes, ela quer te comprar por meio de favores. Então, o significado do dinheiro, quer dizer, ela se sente amada quando ela ganha presente e ela sente que ela demonstra amor quando ela oferece alguma coisa para alguém também. Em contrapartida, tem o significado do poder. Certo. Quem é poder? Quem tem o dinheiro no significado do poder, ele quer mostrar que tem.
Chega a ser quer perigoso, não é? Que mostrar que tem. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta, e eu faço sempre esse teste no consultório, se eu fizer uma pergunta para um cliente e disser assim, olha, se você receber uma Porsche agora, o que você faz? O que você faz, Flávia? Uma Porsche? É. Amiga, cheguei lá, né? Mas o que você faz? Ah, eu ia... Amiga, não precisa nem ser a Porsche. Aquele carro, o último que eu comprei, que eu fiquei emocionada, você lembra que eu falei? Quase 24 horas rodando. Não saía de dentro dele. Saindo, aproveitando aquele momento. Isso foi o que aconteceu comigo, porque eu demorei 2 anos para conseguir o carro que era dos meus sonhos. Juntei o dinheiro e quando eu comprei, parece assim, ó, eu não podia sair de dentro, porque parecia que eu estava lembrando dos 2 anos de árduo. Então, foi um prêmio para você, Foi um foi uma prêmio. recompensa, Sim, né? saí andando. E não queria nem sair de dentro do carro. Nem acreditava. Então, vou dar um exemplo. Se alguém diz, por exemplo, que se ganhar uma Porsche vai direto mostrar para a família, provavelmente ela tem um significado do dinheiro no amor. Porque vai para o lado afetivo. Aí vou mostrar para minha família. Certo. Se tem o perfil do dinheiro, né? A linguagem do dinheiro na segurança, ele vai dizer assim, eu vou embora para casa direto e colocar esse carro na garagem, porque está sem seguro ainda. Medo já, né? Já gera um medo. Medo de perder já. Se tem o significado do dinheiro na liberdade, sai viajando. Tipo assim, eu vou viajar, eu vou rodar. Amiga, que eu precisava trabalhar. Claro que eu não volto mais, amiga. Então é eu. Fui. Cadê a Flávia? Nem sei. Eu vou viajar, eu vou conhecer lugares com esse carro, né? Sim. Agora, quem tem no poder, tipo, eu vou passar em ruas estratégias para que me vejam. Mostrar. Certo. Então, quer demonstrar que tem, né, esse poder por meio do financeiro. E a nossa cultura também tem muito, a cultura brasileira tem muito essa questão de demonstrar o dinheiro, demonstrar poder por meio do dinheiro, por meio das marcas, de coisas que a gente usa. As pessoas fazem questão de dizer que está usando uma marca. Mas como eu aprendi muito sobre isso, eu desenvolvi muito sobre isso depois das sessões, entendeu? Que hoje eu não julgo, aprendi a não julgar, porque cada um sabe o que viveu. Cada um sabe o que viveu. Então, a forma com que ela quer mostrar que ela tem a condição é devido ao que ela já passou, o que ela já viveu, né? Se você concorda ou não, mas que nem você está falando, cada um tem o seu direito de ter o dinheiro dele e usar da forma que ele quiser. Eu só acho perigoso as pessoas achar que o poder está em ter, e às vezes simula que tem, né? E daí entra dívidas, porque eu quero ter para mostrar, às vezes não tinha nem a condição e acaba se prejudicando, porque sai um pouco da razão, né? Mas é consequência. Mas me conta uma coisa também. Para muitas pessoas é difícil falar em dinheiro, é um tabu, né? Por que às vezes trava? Eu tenho uma pergunta específica. Vamos lá. Em relacionamentos, indiferente que seja de casal, homem e mulher, ou irmãos, ou até entre sócios, né? Vamos falar em relacionamento em geral. Por que às vezes a gente não consegue ser claro para falar do dinheiro e estar confortável e até combinar, fazer combinações? Olha, eu tenho... vamos fazer isso com o nosso dinheiro junto. Por que dá essa trava, tem esse tabu e as pessoas às vezes nem conseguem tratar o assunto, sentar... Vamos conversar sobre dinheiro? Pronto. Já ou vira briga, ou sai da zona de conforto. Me conta... Eu adoro atender casais nessa área financeira e trabalhar com o financeiro com eles. Por quê? Flávia, cada um tem uma história. Cada um aprendeu a lidar com o dinheiro de uma forma diferente. Em algumas famílias, nem se fala do dinheiro. Em outras, o dinheiro é exposto. E as pessoas também fazem uma confusão, sabe, de que falar de dinheiro é falar de conta. E não é de falar de conta, é falar de plano, é falar de projeto, é falar de quanto que eu posso fazer de reserva de vida, porque eu detesto essa história de reserva de emergência. Quer dizer, você já está caçando um problema ali,
porque você tem que ter um dinheiro, né? Para daí gastar naquele problema. Não, eu chamo de reserva de vida porque as oportunidades também acontecem. Certo. Né? Mas quando um casal chega no consultório, por exemplo, a leitura que eu preciso fazer é qual é o entendimento que você tem de dinheiro? Né? Vamos supor que seja um homem que vem de uma família de um pai provedor, que a mãe era dependente desse homem e que ele via o pai absolutamente no poder porque tinha o dinheiro. Então, ele vai querer compartilhar com a esposa dele? Não aprendeu, Daí né? não é compartilhar... Percebe? Não é só dinheiro. Ele vai querer compartilhar o poder com a esposa dele? Porque provavelmente o dinheiro seja poder para ele. Entende? Então, quando eu faço essa investigação com os casais, eu vou a fundo para perceber que, olha, então tá, então a gente vai ter que trabalhar isso aqui. E vamos supor que seja uma mulher que não teve um pai presente e que não teve um pai provedor. Que ela via a mãe lá, sei lá, vender crochê, fazer qualquer coisa. Mais independente. Mais né? independente, uma mulher independente. E essa mulher gerou também a independência, porque ela não tinha a quem depender. Uhum. Então, você pensa, essa mulher independente casado com um homem que diz que o dinheiro é poder. O conflito está instalado. Ainda mais se a mulher trouxer mais dinheiro para casa. O conflito está instalado. Ele não vai ver o dinheiro para a família, o dinheiro para casa. Ele vai ver, ela está trazendo mais poder para a família do que, né, para casa. Ela tem mais poder aqui em casa do que eu. Aí é que precisa ser dissolvido ou ressignificado. Sara, minha cabeça voa. Voa. A gente vai falando, você já me conhece, né? Você tem noção, quando você me falou esses dias que você começou a dar algumas palestras para jovens? Aquilo foi na minha cabeça. Aí agora, você falando isso, eu já junto o ler com o crer, entendeu? Uhum. Você já imaginou se tivesse palestras orientando os jovens de hoje? Já estão acontecendo. Já, né? Eu faço questão de fazer acontecer. Então, mas eu imagino que você própria, do jeito que você está explicando, na minha cabeça é assim, precisa de ter várias pessoas pensando dessa maneira para instruir os jovens de hoje que antes de casar precisa se falar de dinheiro, precisa ver o que vocês querem, porque aí evita o quê? A separação realmente. Porque, olha, se começasse na escola, que seja... Gente, até para você escolher o seu parceiro, para casar, todo mundo vai querer evoluir, certo? A gente casa e começa a vida, né? Então, se os dois se unirem de acordo que o que querem para a vida, e sabe que o querer para a vida vai dinheiro, e o que nós vamos fazer para melhorar, para ver se estão pensando na mesma linha, porque casam apaixonados pelos olhos azuis. Casam apaixonado pelas flores que estão tudo encantado. Mas a realidade não aparece para os jovens. Principalmente os de hoje, eles não estão aqui. Eles estão, meu Deus, só no celular, no mundo que não preparam. Eu costumo dizer, eu vou ser bem sincera, eu vou abrir realmente para o meu filho, que eu falo para o meu filho, ele sabe disso, eu repito todos os dias. No dia que você inventar de resolver casar, lembra como que a sua esposa mora, como que ela é tratada, como que ela vive. Se você tirar ela da casa dela para viver com você, ou você dá a mesma qualidade de vida... O mínimo, ou você dá o mínimo. A qualidade o mesmo que ela vive, ou melhor. Se for para tirar ela de lá, para viver de uma forma pior do que... denegrir o que o pai dela ofereceu e ela tiver essa escassez na sua vida, é você o culpado. Aí, Flávia, eu acredito que a gente coloca a responsabilidade muito em uma pessoa só, sabe? Quando a gente fala assim, olha, você vai tirar a menina da casa... Ela também tem a responsabilidade da decisão. Estou saindo da casa dos meus pais. Por que não conversarem antes e se questionarem como que nós vamos construir isso? Melhorar isso, sim. Né? Então, às vezes, essa minha dúvida cai nisso que a gente estava falando. Sobre instruir os jovens e decidirem juntos o que vão fazer após o casamento para manter a paz e a evolução.
Precisam. Você sabe que nessa eu fiz uma dinâmica com os adolescentes de entre 16 e 18 anos. E eu me lembro que a sala estava cheia e eu perguntei para eles, quem aqui quer 1 milhão? Fiz a pergunta direta. Por quê? Nessa pergunta, gente, é intencional. Não é uma brincadeira. Eu vejo como está o relacionamento deles com o dinheiro, se eles aceitam o dinheiro perto ou se eles rejeitam. E aí teve uma menina que não levantou a mão, teve uma adolescente que não levantou a mão. Eu falei assim, você não quer 1 milhão? Ela disse assim, não, eu só quero o suficiente para viver. Se ela quer o suficiente para viver, o significado do dinheiro para ela é segurança. Se ela tiver aquilo só para sobreviver, ela vai estar bem. Certo. Entende? Agora, em compensação, os outros jovens, eles disseram, não, eu quero 1 milhão. Daí eu ainda brinquei e falei assim, então pode sair, porque ali fora, ali atrás da porta, tem 1 milhão para cada um de vocês. Aí ela ficou toda agitada, porque, tipo assim, como assim eles vão ganhar 1 milhão e eu não, né? Claro que não tinha 1 milhão para ninguém, mas era um teste. E aí depois eu perguntei para eles o que eles fariam com esse dinheiro. Aí, outra pessoa que apareceu com o significado do dinheiro na segurança. Ela disse, eu guardo tudo. Se ela guarda tudo, ela está com medo de faltar. Ela está com o olhar ainda na escassez. Certo. Em compensação, outros disseram, eu vou estudar, eu vou guardar uma parte, eu vou investir, eu quero comprar um imóvel já, pensando ali no futuro. Então, assim, tem uma previsão de futuro. Outros, eu quero viajar. Olha a liberdade aí, né? O dinheiro trazendo liberdade. Então, assim, parece uma brincadeira, parece uma simulação, mas não é. Tudo é intencional. Na psicologia, o que a gente faz é intencional. Então, foi fantástica essa experiência que eu tive com eles. Aproveitando o gancho, para você passar de novo, repetir exatamente aquilo que você tem que passar para os jovens, que a hora que eles estão crescendo, né? Precisa. Que eles não ganham mais dinheiro. Como é Na que verdade, não ganha. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto produz dinheiro. E eu falei isso para eles. Você sabe que a criança... Adoro essa frase. A gente precisa começar a trabalhar com dinheiro desde criança, porque a partir de 5 anos, as crianças já têm noção de dinheiro. Você vê gente pedir titica aí. Pede alguma coisa para os pais, não tem dinheiro, passa o cartão. Ele entende que aquela plaquinha de plástico paga de alguma forma ali o que ele está precisando. Então, assim, noção de dinheiro tem-se. Só precisa se desenvolver de uma forma saudável. Então, mas olha só, o que você está falando aí, como você falou que cada jovem respondeu de uma maneira que ia fazer com dinheiro, então, com essa história de cada um saber o que fazer, como que a família molda a forma de lidar com o dinheiro? Cada família ela vai moldar as pessoas de acordo com como que ela vai agir com o dinheiro. Me conta. Vou contar de uma forma bem prática. Tudo aquilo que a gente ouve a respeito do dinheiro, tudo aquilo que a gente vê, isso é construído dentro de nós por meio de crenças. E eu costumo dizer que todos nós somos crentes. Por quê? Crente é aquele que acredita em alguma coisa. Certo. Então, a gente passa a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, vou dar um exemplo. Dinheiro não dá em árvore. Frases que a gente ouve na família. Dinheiro, quando você pede alguma coisa, dinheiro não dá em árvore. Não dá em árvore, dá onde, então? Existe um lugar que... Ela está dizendo que é difícil, né? Que é difícil. Ou, você tem 2 oportunidades de ficar rico. Essa frase geralmente é dita para mulheres. Ou você nasce rico ou você casa com um homem rico. Então, está roubando a capacidade da mulher de produzir dinheiro. Então, não pode ser uma mulher rica? Então, entende? Então, assim, quando eu trabalho com isso... a cultura familiar, já falando, a cultura familiar. Entendi. A cultura familiar. Ou, na minha época, a companhia de abastecimento de energia era chamado Light. Nossa. Nossa. Tô entregando minha idade aqui, né? Tô entregando minha idade. E quando a gente entrava pro banho e demorava um pouco mais, porque eu sempre tive cabelo comprido, então para lavar o cabelo leva um pouco mais de tempo. E minha mãe dizia, sai do chuveiro, você pensa que eu sou sócia da Light? Então, quer dizer, só pode tomar um banho mais longo quem é sócio da Light? Pois é.
Ô, Benção, tem uma pergunta aqui que é para os empresários. Olha aí, você que está querendo mexer com alguma coisa, que é exatamente aquilo que a gente veio trazer também, que é um assunto que eu gosto muito, sobre o dinheiro de negócios, né? Então, olha, quando o empreendedor mistura finanças pessoais e empresariais, qual é o impacto psicológico que isso traz? Flávia, quem é que cria o CNPJ? É o CPF. CPF, pessoal. Se o CPF é absorvido pelo CNPJ ou vice-versa, o dinheiro fica misturado. Então, quer dizer, você nem sabe o que é seu e o que é da empresa. Né? E a sensação que muitos empreendedores têm é que eu não vejo o lucro da minha empresa, mas tiro o dinheiro direto para pagar as contas pessoais, sem ter um controle efetivo de caixa. E aí vai achar que o quê? Estou trocando 6 por meia dúzia. Não, mas é só uma falta de organização. Não, a gente precisa falar assim, que é muito que eu entendi também. O CNPJ é a criatura. É, exatamente, é a criatura. O CPF é o criador. É o criador, que lindo isso. Só que daí é como se o seu CNPJ, você é um filho e você vai ter que sustentá-lo. Por um tempo, sim. Não é, né? Por um tempo, sim. E principalmente quando ele nasce, porque quando é igual uma criança mesmo. Exato. Que ela mais precisa, ela é dependente do criador. E só que enquanto o criador não achar, não entender que o que ele criou no começo precisa de muito cuidado, eu acredito assim. E às vezes até dependência financeira mesmo. Não, programação com certeza. financeira. Enquanto ele não entender que aquilo lá não é para dar conforto para ele de momento, ele vai fazer isso. Ele não vai dar esse tempo necessário para ele crescer, o negócio crescer, amadurecer e se sustentar sozinho. Só que o negócio não faz nada sozinho, porque o criador tem que fazer a parte dele. E nessa hora do financeiro é aonde afunda as empresas. Mas você vai me falar, o que acontece que as pessoas não conseguem fazer essa separação por causa do dinheiro? Elas têm, primeiro que falta conhecimento, Flávia. Muitos vão para o empreendedorismo com um sonho. Com o sonho do status, com o sonho do poder e esquecem do trabalho. Ser empreendedor é mais trabalhoso do que ser um CLT. Né? É mais trabalhoso, por quê? Mas vendem diferente, né? Como é que é? Vendem isso diferente. Vendem, né? de forma diferente. Vendem de forma diferente. É mais trabalhoso do que ser o CLT. O CLT tem um horário de trabalho, tem o dia para receber. Agora, o empreendedor ele tem que fazer acontecer para aquele funcionário ter o dinheiro no dia do pagamento e manter as portas abertas. Então, quando a gente pensa no empreendimento, né, a gente precisa pensar nas fases do ciclo vital dessa empresa. Certo. E eu uso muito isso, porque como eu sou da sistêmica, eu uso as fases do ciclo vital familiar, só que no formato para empresas. Então, existe uma fase no ciclo vital que se chama fase de aquisição. A fase de aquisição vai desde que o casal se junta até a fase de adolescente. Tá? A fase da adolescência. Então, na empresa, desde que a empresa é criada até ela entrar na fase de adolescência, 12, 13 anos. Certo. Então, se prepara que o formato da sua loja logo vai mudar. Você fez 10 anos. Você está falando da minha loja, amiga? Estou falando da sua loja, né? O Charminho tem 10 anos. Tem 10 anos. Daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, a configuração do Charminho vai mudar. Por quê? Dentro do ciclo vital familiar e do ciclo vital das empresas, daí ele vai passar para a fase adolescente. É uma outra fase. É uma fase já mais amadurecida, é uma fase de uma forma de funcionar diferente de quando você começou. Presta atenção, olha, se você falar assim, eu me lembro de você, na época em que você comemorou os 10 anos do Charminho, você contou um pouco da história, você mostrou os lugares onde já foi o brechó. Né? Então, olha só, tá diferente. A Flávia evoluiu, o negócio da Flávia evoluiu.
E aí, a partir do momento em que você entra em outra fase, se prepara, vai ter uma virada de chave aí, vai ter outra evolução. Entende? Mas voltando ao caso dos empreendedores, eles vão para a fase, eles criam a empresa, vivem a fase de aquisição da empresa, mas eles não pensam como se fosse uma criança. Então, vamos lá. Uma criança, vamos supor que você tem uma empresa aí de 9 meses. Do que uma criança de 9 meses precisa? Ela sabe andar sozinha? Ela sabe comer sozinha? Ela tem um pouquinho de autonomia, ela já consegue se sentar sozinha. Então, quer dizer, tem uma certa estrutura, mas não tanto assim para ficar em pé. Aí depois pensando, minha empresa tem 2 anos. Pensa do que uma criança de 2 anos precisa. A mesma necessidade vai ser da sua empresa. Nossa, Precisa de assistência ainda. Você precisa manter. Ela vai começar a andar sozinha, escolher o que quer comer, o que quer vestir, com 5, 6 anos. É ou não é? Tá certo que tem muitas crianças aí adiantadinhas, que com 3 anos já não veste mais o que... Como também tem empresas que rapidinho sobe, né? É a mesma coisa. Pois a velocidade é de cultural, né? O desenvolvimento. Então, assim, pensar legal. no desenvolvimento dessa empresa como se fosse um ser humano, sabe? Então, o que uma criança de 10 anos, já que o Charminho tem 10 anos, o que uma criança de 10 anos precisa? A criança de 10 anos tem autonomia, mas não tem autonomia. Ela pode ir onde ela quer, com quem ela quer? Ainda Não, é só onde você levar. Entende? É só onde você levar. Agora, quando você entrar na fase adolescente com o Charminho, o Eduardo vai onde ele quer? Claro que não, né? Claro que não. O Eduardo tem autonomia? Não, ainda não. Tem uma certa autonomia, né? Ele vai para a escola sozinho? A gente solta um pouquinho e traz de novo. É Solta um pouquinho isso. e traz de novo. É isso, entende? Então, assim, quando a sua empresa atingir a fase de adolescente, algumas coisas vão andar sozinho com ela, Flávia. Outras você ainda vai precisar ficar de olho. Sim. Né? Outras você vai ter que ficar esperta ainda. Né? Ô, Sara, para falar um pouco com a minha audiência, não é só vender no meu peixe, de forma nenhuma, porque eu estou entrando nessa fase de transição de carreira, não vou largar o Charminho, até porque essa transição de carreira foi formada pelo que eu passei pelo Charminho. Então, olha, as pessoas deveriam colocar dentro do seu orçamento, como você falou, o conhecimento. Uma mentoria de alguém que já passou por alguns tropeços adiantam muito os passos, né? Como você disse, quando as pessoas entenderem que um negócio ele precisa ser cuidado com carinho e ter ajuda de pessoas, eu precisei da sua ajuda numa época. Você sabe disso. Eu não precisei pouco, eu precisei foi muito. Deixando claro que eu não estou ferindo o sigilo. É você mesmo que está falando de você. Não, eu estou dizendo. Mas, olha, além disso, eu tenho orgulho de dizer. Porque eu posso ensinar. Olha que lindo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. E olha que eu me sentia forte o suficiente que eu aguentava qualquer coisa. E chegou uma hora que eu não aguentei. Mas eu sabia que eu não queria desistir. E o que você foi procurar? Um caminho. Mas eu sabia que eu ia ter... Não, eu estava buscando vários caminhos. Entendeu? E nesse caminho, eu fui orientada pelo instinto mesmo, porque eu te conheci por acaso, foi ou não foi? Eu não fui te procurar. A gente se conheceu no meu Foi um evento. No meu um evento workshop. que você fez, tá vendo? A gente vai fazer um evento agora, daqui a pouco a gente vai falar do nosso evento. E esses eventos, eles são... Olha só que gancho que eu pego aqui, menina. Que transformador que foi, um convite que me fizeram. E eu fui ver o seu evento. E na sua fala eu entendi algumas coisas, mas eu de curiosa, falei, não, vou lá numa sessão e vou ver o que ela tem para me falar. E na sessão eu acabei mostrando o que eu estava sentindo empresarialmente. Eu não cheguei lá detonada, porque eu tive uma família que me amparou, eu tive uma família que por mais que eu sofri, por causa... É um trauma de um roubo que eu tive, você sabe disso, né? A gente foi roubado, a empresa quase quebra, por causa de um roubo que não foi culpa nossa, e com isso levou a algo que eu tenho dentro de mim, que era a essência empreendedora. Eu só não aceitei
morrer, né? Me matarem. Só que eu precisei de ajuda. E olha só, o conhecimento me fez estar onde agora eu tô, nessa transição de carreira. E você sabe mais do que nunca que eu lutei por mais de anos para saber exatamente que caminho tomar. Mas mesmo assim, conhecimento. Daí tá aí, as pessoas precisam saber que existe pessoas para ajudar na linha empresarial, porque tem a ver com sentimento, a gente vai falar sobre isso no evento. Tem a ver com emocional. E tem a ver com o que você estudou a respeito para passar para as pessoas. As pessoas não podem entender que o dinheiro, amiga, ajuda a gente a divulgar isso. Que o dinheiro é para alavancar a vida, não para detonar a vida das pessoas. Existe profissional como você, que para mim é a melhor que há. Para mim também. Tô brincando. Mas é a melhor que há, para conseguir a gente dar uma destravada, porque geralmente o empreendedor é corajoso. Ele acha que ele... Imbatível, tem o sentimento de onipotência, Pois nada me arrojado. alcança. Eu sou arrojado, eu sou corajoso, eu vou arriscar. E Eu dou um daí? jeito. Eu dou um jeito, o empreendedor... Né, amiga? Mas é vulnerável, ele tem que entender que ele é vulnerável, que as pessoas sabem mais que ele, às vezes. E muitas das vezes. Então, o despertar está aí. Para isso, a gente já vai falar do outro assunto. Mesmo sabendo que deveriam fazer muitas pessoas... Olha, mesmo sabendo o que deveriam fazer, muitas pessoas procrastinam a decisão financeiras importantes. O que está por trás dessa autossabotagem? Olha, por vezes são lealdades familiares. O que isso quer dizer? Quer dizer, se eu for muito evoluído financeiramente, será que eu vou ser aceito pela minha família? Isso não é um processo consciente. Se torna consciente no processo psicoterápico. Certo. Mas para o ser humano que está passando lá essa dúvida, não é consciente. Nem e sabe. aí não sabe que, puxa, a dúvida, né? Se eu ficar rico, ou se eu tiver uma condição melhor, será que a minha família vai me amar da mesma forma como me amam? Muitas pessoas, Flávio, eu já atendi muita gente que, tipo assim, se casou, tem uma vida financeira agora estável, uma vida bacana, e quando vão visitar os parentes da família de origem, gente, é pai, mãe, a família extensa, primos, tias, tios, eles vão de chinelo, com a roupa mais desgastada que tem, porque eles não querem demonstrar que eles estão numa situação melhor. Isso gera sofrimento humano. E, consequentemente, é o medo de mostrar que tem? É o medo de mostrar que tem e não ser aceito pela família por ter. Nossa, quantos quesitos. É uma coisa assim, é muito doido, gente. Quando a gente fala de psicologia, amplo, né? Quando a gente fala de psicologia financeira, psicologia do dinheiro, as pessoas pensam. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim: por que você fala tanto do dinheiro? Por que você não fala de prosperidade? Logo aí já identifiquei que a pessoa tem alguma coisa com o dinheiro, né? Tipo assim, eu não posso falar de dinheiro. Porque prosperidade é mais aceito pelas pessoas. Dinheiro é tabu. Nem todo mundo fala de dinheiro. Nem todo mundo consegue pegar em dinheiro. Por quê? Muitas pessoas têm a crença de que o dinheiro é sujo. Certo. Muitas pessoas têm raiva de rico, gente. É verdade. Tem inveja de rico. Não, e quando alguém da família prospera, daí acha que mudou. Acha que mudou. Então, assim, quem mudou, né? Foi a pessoa que enriqueceu ou que prosperou? Ou é a pessoa que está vendo que ficou no mesmo lugar, enquanto a outra estava prosperando? Então, essa sabotagem, quer dizer, não te permite avançar. Então, eu vou dar uma sugestão para o povo aqui, né? Tipo, faz uma listinha. O que você ouvia a falar a respeito do dinheiro quando você era pequeno? O que você ouvia do seu pai e da sua mãe a respeito do dinheiro? O que você ouvia na sua casa? Não ouvia nada? O silêncio a respeito do dinheiro também é comunicação. Que comunicação que é? Sobre dinheiro não se fala. Exatamente. Né? Então, a sugestão aqui é liste tudo que você ouvia a respeito do dinheiro. Né? Eu tenho algumas frases que eu repito todos os dias pela manhã. E uma delas, gente, eu abro os braços e eu falo mesmo.
pela manhã, eu abro os braços e digo, eu como do fruto do meu trabalho e com isso eu me sinto feliz e próspera. Amém. Porque as pessoas às vezes acham assim, tipo assim, nossa, eu estou trabalhando para comer, eu estou trabalhando... Poxa, que bom que você está tendo que comer. A gratidão é uma das ferramentas riquíssimas para que a gente alcance a prosperidade, que a gente torne-se mais amigo do dinheiro. Olha, tem uma pergunta aqui muito boa. Qual é o maior erro emocional que um empreendedor comete com o dinheiro do negócio? Às vezes, tá lá, ganha o dinheiro e, por emoção, faz algo. Gasta em tudo na comemoração de que ganhou o dinheiro. Pronto, já não, o dinheiro que foi produzido já ficou para trás. Porque, olha, tem uma outra coisa. Tem gente que faz questão de se livrar do dinheiro. Como? Recebe o dinheiro, tipo assim, eu tenho que pagar a conta, paga as contas, eu tenho que comprar alguma coisa. Para quê? Tá tão acostumado a viver sem dinheiro que quando tem dinheiro, ele precisa se livrar do dinheiro. Então, para o empreendedor também, muitas lojas, a gente vê muitas lojas abrindo, né, lançando, marcas lançando, principalmente na época das festas, do Natal. Passa o Natal, e aí, como é que você vai permanecer em pé? A gente precisa pensar na sazonalidade também, sabe, Flávia? Estrategicamente, Estrategicamente, o que é sazonalidade? Gente, tem época que o mercado vende mais. Tem época que as coisas saem mais fácil do que em outras. Mas quando a gente pensa nessa questão do empreendedor se livrar do dinheiro... Ele precisa ir para terapia, precisa do meu contato, precisa entrar em contato comigo, porque aí é muito mais amplo, como a gente estava dizendo. Sarinha, eu tenho essa coisa dentro de mim de saber que vai melhorar a vida. Você já falou, eu quero melhorar a vida da pessoa, e a pessoa às vezes não sabe que ela não consegue destravar. Ela tem todo o potencial de ganhar dinheiro e não tem o emocional. Ela precisa ir fundo para conhecer quais são as crenças dela que estão ancorando ela naquele lugar. E não, né, deixando que ela flua, que vá em frente, que siga em frente. Ô, Sara, a gente está com... né, daqui a pouco já está com os minutos contados. Aí a gente vai falando, vai surgindo aqui. Sara... Nesses tempos difíceis, desafiadores, as pessoas não estão conseguindo assimilar o que está sentindo. Elas estão meio que confundindo, apavoradas, entendeu? E então não sabe se continuam os negócios ou se voltam, desistem e muitos não sabem nem o que fazer, porque o emocional não está controlado. Como que elas conseguem, que nem tá aqui, ó, para empreender, ele exige coragem, mas também equilíbrio emocional. Como as emoções influenciam na decisão empresarial? Vamos pensar, então, numa empresa e pensar, como eu já disse há alguns minutos, pensa, basicamente, em quantos anos tem a sua empresa, falando de emoção. Certo. Pensa em quantos anos tem a sua empresa, equipara isso a um ser humano e analisa do que essa empresa precisa, fazendo o comparativo do que um ser humano precisa na mesma faixa de idade. Certo. Né? A partir daí, você consegue domar melhor a sua emoção, não deixando que a sua emoção torne a sua razão como refém. Entendi. Entende? A maneira mais fácil, Flávia, de ter o comando, o controle das... Não gosto do controle, porque não gosto dessa palavra, mas assim, de você entender, compreender as suas emoções, é primeiro assim, colocar nome. Eu estou feliz, eu estou triste. Porque agora, infelizmente, a saúde mental tá um pouco assim, rotulada. Não, tá rotulado de uma forma equivocada. Tudo é ansiedade e depressão. A pessoa não pode ficar eufórica porque alguma coisa boa vai acontecer, que está ansiosa. Não, às vezes é euforia, não é ansiedade.
Ai, às vezes eu estou triste por alguma coisa que me aconteceu. Ai, estou com depressão. Gente, às vezes é uma tristeza situacional. E as pessoas acabam colocando, ai, é ansiedade ou depressão. Nossa, tem uma diversidade de emoções por aí. Irritabilidade. Quando a gente fica irritada, a gente toma uma decisão, às vezes, por vingança. Sim. E depois se arrepende. Daí se arrepende. Então, assim, saber dar nome, nomear as emoções, saber quantos anos a sua empresa tem e equiparar com a idade de um ser humano e perceber do que esse ser humano precisa. Ah, então vamos supor que seja uma empresa que tenha 80 anos. Do que uma pessoa precisa de 80 anos precisa? Saúde, renovo. Então, você vai precisar trazer novidade para a sua empresa. Senão, qual é o caminho? Não vai ter o que oferecer de novidade, das pessoas terem interesse, né? Você pode manter a tradição Sim. com tecnologia, com outras novidades, outras facilidades. Sara, olha, a gente está falando de emoção e você vai participar do nosso evento, né? E você vai dar uma palestra baseada nisso, na emoção do dinheiro, né? A gente vai trazer os pontos que as pessoas que forem convidadas estão lá e você vai trazer tudo aquilo que eles realmente precisam saber, que é isso que a gente acabamos de falar, várias coisas, e lá vai ter outros pontos, né? O nosso evento, eu vou até passar aqui na televisão, né? O nosso evento vai ser no dia 15 de novembro, e você vai estar lá participando, palestrando, ensinando os nossos convidados nesses quesitos primordiais que vão fazer com que a virada de chave pode estar nesse dia. Eles vão entender de uma outra maneira. Eu vou colocar aqui no telão. Duda, põe no telão aqui pra gente, por favor. Eu vou colocar o folder baseado. Olha ali. Maria Eduarda. Minha filhotinha. Oi, gente. Eu sou a Maria Eduarda, filha da Sara, e recebi um convite especial para falar simplesmente da pessoa mais importante da minha vida, que é você, mãe. Uma mulher forte, cheia de sonhos, mas também com aquela alegria de criança, aquele amor, aquele cuidado. Mãe, o quanto eu tenho orgulho de ver a pessoa que você está se tornou, poder ter o seu reconhecimento por isso. Lembro das vezes em que você começou a faculdade, eu ia junto com você, ou que eu ia trabalhar com você, e eu sempre vi você assim, dessa forma, esforçada, dedicada, sempre correu atrás dos seus sonhos. E eu me emociono de falar, porque eu vi e vivi e cresci vendo essa transformação sua, né? Você vive o significado da palavra ressignificou toda a sua vida, toda a sua trajetória. Eu tenho muito orgulho da mulher forte que você é, e eu tenho certeza que o Nini também teria muito orgulho de você, viu? Você é luz por onde passa. Eu te admiro não só como mãe, mas como mulher, como profissional, como ser humano. Que você seja muito feliz na sua vida. Eu te amo muito. Ai, que riqueza. Isso é riqueza, não. Isso é riqueza. Você viu, amiga? O que deixou pro mundo? Que legado. O que coisa você boa. deixou pro mundo? Que coisa boa. Amiga, eu quis trazer uma homenagem porque você é muito especial para mim e sabia que a sua riqueza maior é a sua família. E a Eduarda é uma inspiração para muitos, afinal, ela foi muito bem educada e é um pedacinho da sua casa aqui dentro do nosso podcast. Que maravilha, muito tá obrigada. Bom, minha querida? Me emocionei. Olha, para terminar, que mensagem você deixaria para quem está tentando prosperar, mas sente medo e insegurança no caminho do dinheiro?
Deixa eu me recompor primeiro. Respira. E você pode fazer isso. Respirar antes de tomar uma decisão financeira. Muitas propostas surgem solicitando uma imediatez de resposta sua. Isso é técnica, gente, do mercado, para que você não tenha tempo de pensar e seja movido pela emoção. Então, assim, respira para que você faça uma compra consciente, para que você entre no mercado de empreendedores de forma consciente e não por impulso. E outra coisa, tenha dinheiro na carteira. Ai, Sara, mas eu trabalho só com dinheiro digital. Tenha dinheiro na carteira. É necessário ter dinheiro na carteira. Por quê? Você vai criando um relacionamento com o dinheiro. Você vai reduzindo o afastamento, a distância que você tem com o dinheiro. Então, assim, eu tenho nota de estimação, gente. Eu e meu marido temos notas de estimação. Tipo assim, nós temos umas notas lá que a gente não mexe. Ele não mexe na dele, eu não mexo na minha. Mas por quê? É bom ter dinheiro por perto. Eu também tenho, eu gosto de ter dinheiro na carteira. Porque o Pix, ele é ótimo, mas você um dia ensinou. E eu gostaria que você falasse sobre isso também. O controle com o dinheiro, as pessoas, vê quanto que tem no banco. Fala Exatamente. sobre isso. Eu tenho o costume, eu tenho o hábito e eu comumente estimulo os meus clientes também a estabelecerem esse hábito. Entrar na conta bancária para ver o saldo. Tipo assim, porque tem gente que não entra porque não quer nem ver. Mas o fato de você não ver não quer dizer que a sua situação tenha mudado. Então, você precisa olhar para mudar aquela situação. Né? E eu me lembro, Flávia, se você me permite, eu passei um evento na minha vida e eu estava comentando até com meu marido esses dias, acho que foi antes de ontem. Eu falei para ele, nossa, amor, você lembra disso? Eu me lembro, gente, uma vez que eu fui abastecer o carro e eu não tinha dinheiro, eu juntei moeda para abastecer o carro. E eu segurei aquela moeda com tanta coisa, e eu disse, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. E eu nunca mais passei por isso na minha vida, graças a Deus. Amém. Nunca mais. Mas, assim, às vezes a gente precisa chegar no limite para tomar uma decisão. Então, se você não olha no seu saldo bancário, você não está provocando uma decisão em você. Você está mantendo aquela decisão lá de, eu não vou ver. Tipo, a situação não existe. Mas a situação acaba existindo, ela está lá. Pois é. Sara, para terminar, eu não coloquei aqui no roteiro, mas vamos ver se você consegue. Eu quero trazer sempre uma pergunta assim, bem para relaxar no nosso podcast. Tem alguma situação em mente que foi muito engraçado na sua carreira? Que você fala assim, não, toda vez que eu lembro disso, eu dou risada, ou você não faria de novo? Tem alguma coisa que você consegue contar? Várias, mas eu não posso contar por conta do sigilo, né? Não, do sigilo. Mas não, você não vai falar sobre a pessoa, você vai falar sobre o caso em si, não consegue? Não posso, mas, por exemplo, em sala de aula, que eu posso compartilhar na minha vida de professora, porque eu também sou professora universitária, de perceber que os alunos, por exemplo, quando eu começo a falar de dinheiro, eles arregalam o olho assim, porque às vezes nunca nem ouviram falar de psicologia do dinheiro. E eu costumo falar. E eu comecei a falar sobre as despesas do consultório. E aí começaram, tipo assim, eu não vou mais querer ser psicóloga, porque eles não tinham pensado na despesa também que se tem, mantendo um lugar para você receber o seu cliente. Então, pode até não ser engraçado, mas é reflexivo, né? Tipo, será que eu penso quanto que eu vou ter também de despesa para manter o meu negócio, para manter a minha imagem? Nós, mulheres, Flávia, nós somos caras. Somos caras ou não somos, querida? Para ser de padrão, sim, querida. Vai dar uma passadinha na manicure, sim, fica ser de lá. Padrão, vai cuidar do cabelo, né? Vai comprar uma roupa, usar um calçado. Tá? Nós somos caras. Então, assim, a gente precisa pensar nisso também, né? Na questão da imagem. Né? Mas fica aqui a sugestão de pensem também nas despesas que vocês terão na vida. Tá certo.
Eu já te agradeço por ter vindo aqui, passar essas informações Foi uma maravilhosa, porque eu me sinto lisonjeada, porque não é um assunto que eu vejo muito por aí e necessário. Necessário. Eu queria só que as pessoas despertassem que o dinheiro, ele não é um vilão. Ele não é um vilão. Mas ele também ele pode ser para você um conforto, uma vida mais tranquila e a escassez é uma vida, gente, vamos lá, que a gente viva 80 anos, a gente vai oscilar. Então, vamos unir, né? O que eu vejo de você. Unir a emoção com a razão. Porque os dois vão andar, os dois equilibrados, a vida não vai ter grandes surpresas. A vida flui. A vida flui, né? Se você conseguir equilibrar razão e emoção, a vida vai fluir. Então é isso. Muito obrigada. Eu quem agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Vamos ir. Seguimos juntas. E já você vai estar aí dando mais palestras e quem tiver oportunidade, Sim. já tem um evento seu também próprio, né, amiga? Em breve. Em breve. E agora estamos aqui para encerrar esse podcast que para mim é de um valor sentimental muito grande, porque eu trouxe ela, não tenho muito pelo contrário, eu quero propagar essa mulher, porque o bem que ela me fez, ela está aqui para é o acesso para todo mundo. É só destravar, é só ter a coragem de começar, de ir lá e falar, se pergunte o que está acontecendo com você que você pode melhorar. Não se conforme com a vida não se conforme. Que você tem, a vida ruim, né? Isso, não se conforme. A vida ruim, não se conforme. E procure ajuda no lugar certo. Eu vou dar só um conselho. Procure conselhos com pessoas que você admira. Lá está o melhor conselho. Tchau, até mais. Até.